Olá, no vídeo de hoje, o nosso objetivo é deduzir o chamado Teorema da Energia Cinética. As pessoas chamam ele de TEC, por abreviação. Ele é um teorema extremamente importante na área da física. A nossa ideia é mostrar que, dado um sistema e um corpo ao qual é submetida uma série de forças, a gente sempre pode trocar um monte de força no corpo por uma força só, que chamamos de força resultante, né? A nossa ideia é mostrar que o trabalho total num corpo, o trabalho total, é igual à variação de energia cinética. Isso é o teorema da energia cinética que a gente quer mostrar. Primeiro, eu vou começar deduzindo ele para um caso particular, que é um caso que a gente acaba demonstrando no ensino médio. A demonstração é particular, mas o resultado é geral. E depois eu faço a prova mais generalizada do teorema, tá? O que a gente pode imaginar é o seguinte: se eu tiver um carro, um corpo, andando em linha reta com aceleração constante, tá? A aceleração constante. Se ele está em aceleração constante, significa que, num determinado momento, a velocidade dele tem um valor, um determinado tempo depois, tem um outro valor. Esse valor, V2, ele pode ser maior ou menor do que V1, já que o movimento é acelerado. Nesse caso, como eu coloquei a aceleração a favor da minha velocidade e da orientação da trajetória, então eu estou dizendo que é um movimento progressivo acelerado, tá? Então, por questão de desenho, eu acabei colocando ali que a velocidade aumentou. Mas se ela diminuísse, o teorema também contempla isso, não tem problema nenhum, foi só uma questão de escolha para fazer o desenho, tá? Eu posso pensar o seguinte: trabalho de qualquer coisa, muitas vezes no ensino médio a gente chama de tal o trabalho, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que escrever que o trabalho total ou o trabalho resultante é delta de energia cinética. Você pode encontrar com as duas notações. Essa daqui com o W ocorre mais em livros de ensino superior e essa daqui com a letra grega tal ocorre mais para o ensino médio, ok? Então eu vou pensar o seguinte: eu quero calcular o trabalho, como eu vou fazer a primeira dedução do ensino médio, então eu vou usar tal. De modo geral, a gente escreve que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Aqui eu já estou assumindo que força e deslocamento têm a mesma direção e no mesmo sentido, porque eu estou numa linha reta, tá? A força resultante tem a direção e o sentido do movimento, nesse caso aqui. Então eu posso trocar o seguinte: segundo a lei de Newton, né? Se eu quero calcular o trabalho total, que é o que eu chamo de trabalho resultante muitas vezes, o que eu tenho que calcular é a força resultante vezes o deslocamento. E daqui eu posso reescrever o seguinte: o trabalho resultante é a força resultante, que pela segunda lei do Newton é massa vezes a aceleração, e ainda multiplicado pelo ΔS. Portanto, eu troquei força resultante por massa vezes a aceleração. Bom, existe uma expressão em particular, já que a gente está num caso de movimento uniformemente variado, existe uma expressão em particular que aparece esse termo A vezes ΔS. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, segurar essa expressão e vou chamar de 1. E vou lembrar da equação do Torricelli. A equação do Torricelli, ela me diz o seguinte: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que multiplica o deslocamento. Observe que esse termo A ΔS que eu quero dar a expressão 1 aparece aqui. Então eu posso fazer um pouquinho de manipulação algébrica para poder obter esse termo. E aí eu fico com V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2A ΔS. E daqui eu consigo tirar, então, que A, que multiplica ΔS, é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado, dividido por 2. E agora o que me resta é combinar essas duas expressões, né? Combinar no sentido de eu vou substituir a expressão 2 na expressão 1, ok? Então eu vou combinar agora. A expressão 1 me dizia que trabalho resultante é m vezes A ΔS, e agora eu tenho uma expressão para esse A ΔS. Então eu fico com m, que multiplica V ao quadrado menos V0 ao quadrado,
dividido por 2. E isso daqui é a mesma coisa que escrever que o trabalho resultante é mv² menos mv0 ao quadrado, tudo isso dividido por 2, e, portanto, o trabalho resultante, que é o chamado trabalho total, trabalho de todas as forças sobre o corpo, pode ser escrito como massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Se a gente lembrar que, por definição, energia cinética de um corpo é o produto da massa pela velocidade ao quadrado sobre 2, então o que está escrito aqui do lado direito do teorema, já que tem velocidade final no primeiro termo, então isso é massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, por definição, energia cinética no final. Massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2, isso por definição vai ser a velocidade, a energia cinética inicial. Então, o que está escrito aqui, na verdade, é um delta de energia cinética, e, portanto, o trabalho resultante é a variação de energia cinética, como a gente queria mostrar pelo TEC, pelo Teorema da Energia Cinética. Agora, para fazer essa demonstração, na verdade, eu assumi uma coisa, algumas, na verdade. Eu assumi que a aceleração é constante, então vou escrever aqui, ó. Eu assumi que a aceleração era uma constante, já que eu estou no caso de um movimento uniformemente variado. Eu assumi que a direção da força é uma constante também, né? A direção da força também não muda. Nem o módulo dela e nada disso, ok? Então, são coisas que eu precisei assumir, embora não tenha falado, para poder usar, por exemplo, a equação de Torricelli, que só é válida quando a aceleração é constante. Agora, e se eu quiser calcular de maneira geral, genérica, o trabalho de qualquer coisa que exista numa trajetória, né? De qualquer coisa no mundo real, vamos assim dizer. Olha, para poder fazer isso, eu tenho que lidar com a ferramenta da integração, tá? Então, a demonstração geral para isso daqui, a gente faz usando uma integral de linha. Então, eu vou imaginar o seguinte, se eu tiver numa trajetória qualquer agora, então eu posso ter uma trajetória com um formato qualquer, um corpo numa posição 1, essas posições elas sempre são indexadas por vetores de posição no plano. Eu aqui vou desenhar o plano cartesiano em 2 dimensões, mas o raciocínio é igualzinho para 3. Então eu vou imaginar aqui a primeira posição do nosso corpo, da origem até esse ponto, eu vou chamar de R1, que é o vetor posição 1. E aí, quando ele estiver lá num outro lugar, da origem até o ponto que ele aponta lá, é o vetor posição R2. A velocidade é sempre tangente à trajetória em qualquer momento. E a força também pode ter qualquer tipo de orientação. Ela pode, inclusive, variar com a coordenada, com o tempo, não me interessa. Ok? Aqui, a força, ela pode ser um F', já que ela está variando de direção e sentido. Para calcular o trabalho de qualquer coisa nessa situação mais real, mais genérica, o que a gente costuma fazer é dizer o seguinte: o trabalho total, agora já mudei de notação porque eu estou fazendo com a ideia do ensino superior, tem que ser o que nós chamamos de integral de linha, né, sobre uma trajetória do produto escalar da força pelo deslocamento. Nesse caso ali de cima, eu estou indo da posição 1 até a posição 2, então essa minha integração vai ser da posição 1 até a posição 2, da força produto escalar com o deslocamento. Bom, a gente sabe que força é o produto da massa pela aceleração. A única coisa que eu vou fazer agora é assumir que a massa é uma constante, mas não a aceleração. Eu estou assumindo que o corpo está indo de um lado para o outro sem despedaçar ou sem nada colar nele, de tal maneira que a massa permaneça igual. E aí eu fico com a integral de 1 até 2,
m, e agora eu falo da aceleração, que por definição é dv dt. Tudo isso, produto escalar com esse elemento de distância. Um elemento de distância pode ser reescrito também, e aí eu vou reescrever de uma maneira conveniente. Eu vou reescrever usando a noção de que um elemento de distância pode ser calculado como um elemento de velocidade vezes um elemento de tempo. Então, dr, ou ds, se você preferir, é v dt. E aí agora eu fico assim, ó, eu posso escrever integral de linha sobre os pontos do ponto 1 até o ponto 2 de m. E agora eu tenho d dt do produto escalar v por v, tudo isso dt. Tá? Lembrar que se eu faço o produto escalar de um vetor por ele mesmo, vou lembrar isso aqui, ó, o produto escalar de v por v, isso daqui é igual o módulo de v ao quadrado, que simplesmente eu posso chamar de v quadrado, sem a seta e sem a barra de módulo. Então, o que está escrito aqui? Eu posso reescrever isso no momento que eu substituir esse termo por v quadrado, eu vou colocar um sobre 2 no m, que é para poder entender que na hora que eu derivar tem que voltar no mesmo lugar. Então, 1 até 2, m sobre 2, e aqui é d dt de v quadrado dt. Isso daqui é a mesma coisa que a integral de 1 até 2 de d mv quadrado sobre 2, né? Se eu estou derivando e integrando em t, é a mesma coisa que obter a função lá de dentro. Como a massa e sobre 2 é uma constante, eu posso colocar todo mundo dentro do diferencial. E aí, se eu fizer essa integração, né, a integral de uma derivada pelo teorema fundamental do cálculo, vai me dar a própria função que tem lá dentro. Portanto, mv quadrado dividido por 2, e nesse caso, avaliado entre os pontos 1 e 2. Que genericamente eu poderia ter chamado de I e F, né, ponto inicial e ponto final. Não tem problema nenhum fazer isso também. Tá? Então, o resultado dessa integração fica mv2 ao quadrado dividido por 2 menos mv1 ao quadrado dividido por 2. E, portanto, o trabalho total é mv quadrado dividido por 2, v2 ao quadrado sobre 2, menos mv1 ao quadrado sobre 2, que continua sendo a variação da energia cinética. Só que aqui eu não precisei supor que a aceleração era uma constante e também não precisei supor, como supus lá em cima, que a força não muda de direção, que a própria trajetória não muda de direção. Aqui está tudo embutido para qualquer um dos casos, ok? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações.